Olá, pessoal, tudo bem? Já está no ar os segredos do mundo. Hoje a gente vai falar sobre ufologia, isso é importante a gente dizer. Hoje a nossa presença aqui é do ufólogo Igor Patrick, né? E no nosso programa ele vai falar alguns assuntos aí sobre o trabalho de campos, algumas testemunhas que observaram o tal fenômeno ufológico e também tudo o que acontece nessa região chamado Miguel Leão. O programa é todo seu, Igor, Patrick. Estamos no ar aí para o Brasil todo aí. E umas saudações para o... Obrigado, Eduardo. Meu nome é Igor, para quem não me conhece, eu sou Igor Patrick, eu sou membro fundador da UPUP, que é a União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. Novembro, agora, a gente faz 16 anos, né, de grupo, né, de atividades ufológicas, né, que a gente vem pesquisando, e a gente vem trabalhando em um segmento que é chamado a linhagem de ufologia científica, onde a gente faz a busca sobre relatos sobre investigações de campo, né, que é o principal, né, papel dos ufólogos hoje trabalhando nessa área que é a ufologia de campo. E hoje nós separamos um tema que é o nosso destaque. Eu sou aqui do Piauí, eu sou de Teresina, da capital. Nós tivemos uma onda ufológica que é conhecida, que foi no final da década de 90, onde muitos fenômenos aconteceram na cidade de Miguel Leão, e é onde a gente vai comentar um pouco sobre as atividades ufológicas dessa cidade, que houve um destaque muito grande devido à casuística enorme, onde a frequência de aparições de objetos não identificados se intensificaram no final na década de 90. E aí onde o delegado da cidade, na época, o Tenente Pilar, ele chegou a registrar mais de 30 boletins de ocorrências, e eu queria pedir até para o Eduardo, para ele, se possível, passar essa entrevista, onde no finalzinho, no ano de 99, as imagens são um pouco antigas, e como foi uma gravação muito antiga, a gente não vai ficar um pouco, não muito nítida, mas dá para ouvir legal a reportagem. Eu queria que o Eduardo pudesse passar, e logo após a gente vai poder comentar sobre esses casos que aconteceram em Miguel Leão, aqui no Piauí. Sim, vamos lá então. Então, a 120 quilômetros de Teresina, reúne uma gente pacata e ordeira. Só para se ter uma ideia, a delegacia do local não registra uma ocorrência grave há mais de um ano. Mas mesmo assim, ninguém se arrisca a sair à noite depois das 10 horas. O medo não é de nenhum bandido. Segundo os moradores, o perigo vem do céu. A população de Miguel Leão está assombrada com objetos voadores não identificados que já foram vistos por vários moradores do local. Todos contam a mesma história. Uma luz muito forte se aproxima e segue as pessoas. O objeto parece com uma antena parabólica e tem cerca de 30 metros de diâmetro. Uma das últimas aparições aconteceu no dia 28 de maio. A dona Edith, de 50 anos, e sua filha Neuma, de 18, voltavam da cidade de Monsenhor Gil quando viram esta aparição. Dona Neuma, o que a senhora viu exatamente? Eu vi quando a gente vinha no carro, de nós, no outro carro, o carro do tenente passou pela gente. Então, ainda tinha 3 carros atrás que voltavam a passar pela gente, né? E quando o carro do tenente passou, com poucos minutos, aí a gente olhou para trás, aí, pela brechadura da solitude do mato, eu vi aquela luz, né? Quando eu vi aquela luz, eu falei, eu digo, gente, lá vem outro carro, já vai passar pela gente. Aí também tudo bem, aí nós a gente continuou a viagem. Quando eu tornei a olhar de novo, aí eu vi aquele reflexo, né? Por cima.
A senhora não confundiu com a lua ou com alguma estrela? Não. Dava pra... Não. Aí eu disse assim, eu digo, gente, aí eu digo, cadê a Luísa? Ela me olhou, eu disse, não é a Luísa não, eu disse, parece que é aquele bicho que pega a gente. Ele falou assim, Você ficou apavorado, né? Começou a gritar. aí as meninas começaram logo a chorar. Eu digo, gente, não chora não, larga de besteira. Aí eu bati com a mão no carro, eu disse, Décio, continua o carro mais depressa, meu filho, que aqui vem um bicho querendo pegar nós. Quando a gente pôs até o Décio olhou e viu aquele reflexo, aí continuou no carro, depressa. Aí quando a gente chegou lá em frente, aí desapareceu. Desapareceu tudo, aí nós olhamos nada. Aí o menino disse assim, o rapaz que vinha com a gente, disse assim, disse, Dete, vai mais devagar que ele perdeu o nosso de vista. Aí também tudo bem, a gente olhava o mundo inteiro e não via nada. Quando a gente já vem mais para adiante, muito em frente, já chegamos numa casa que já tem acolá, que tem acolá. Aí lá se vem de novo, já aquela coisona em cima, né? Aí eu disse, Dete, para aí, Dete, para nós descer, que senão o bicho pega nós. Aí o Dete parou o carro. Quando ele desceu, que viu, aí disse, não, mas vambora, nós entramos dentro do carro de novo e saímos dele. E eu estou sempre pensando, eu digo, meu Deus, de qualquer maneira nós vamos morrer. Se esse carro virar, mata nós. Você se parece bicho com mineiro. Você viu isso também? Quando a gente vinha, eu vi no retrovisor do carro, né? Aquela luz, mas quando eu não enxerguei, não. Aí eu só vi as meninas gritando, toda apavorada, chorando. Eu também só comecei a rezar, né? Não entendia por quê, qual bicho, que queria pegar a gente, eu só ouvi ela dizer, no bicho, vai mais rápido. Aí meu irmão começou a ir mais rápido e eu comecei a rezar para Deus, porque esse bicho não pegasse a gente. Irmão, você estava também no carro no dia 28, né? Você viu também esse mesmo objeto voador? Sim. O que era exatamente? Foi assim, um tipo fogo, né? Sem a roda vermelha com a amarela. A de fora era amarela, a de dentro era vermelha, rodinha. Aí quando nós viemos de lá pro cá, aí a mulher se apavorou, sabe? Aí eu peguei olhar e avistei ele. Vinha seguindo a gente. Quando eu desconfiei que não era estrela nem nada, era coisa assim, coisa do outro mundo, sabe? Aí eu disse, pode achar que esse negócio não é bem certo, não. Nas ruas da cidade, o assunto não é outro. Só se fala nos ETs, o aparelho, como são chamados OVNIs no interior. Até as calçadas de Miguel Leão foram riscadas com o desenho da suposta nave espacial. O povo está tão assustado que qualquer estrela mais brilhante já é confundida com objeto voador não identificado. O senhor Raimundo Dias da Silva é agricultor aqui na cidade de Miguel Leão. Ele foi um dos últimos a ver o objeto voador não identificado. O senhor Raimundo, o senhor estava na sua roça quando o objeto apareceu. Já chegando na roça. 5 horas. 5 horas da tarde? Da manhã. Nós chegamos 5 horas da manhã, eu estava meio expulso, não estava chegando no estouro, né? Eu fui chegando do rancho, da minha vizinha, e o rapaz lá do meu sobrinho, que é, rapaz, o violino, foi lá fazer no mato, né? E fui lá fazer, eu vou fazer tosse, de lá capoeira, né? Ele chegou eu aparei, e foi apagou, apareceu, né? Eu chegou, embora, na casa dele, eu cheguei no meio da roça, ele levantou. Saiu como se estivesse saindo do chão. Levantou de uma vez. Levantou de uma vez. No helicóptero. Pra cima. E na hora que ele levantou, ele passou de nós. Dá uns metros mais ou menos, eu não sei. Acho uns 50 metros, 6 mais. Só isso mesmo. Eu chegou aqui, na hora que eu chegou aqui, eu já estava vendo. Mas correndo, mas quando eu correndo, chorando para o rancho do avô, né? E chegou assim meio alto, não tudo um poste. Né? Com essa nós. E a gente ficou como se estivesse procurando vocês. Rodando a área, circulando todo o tempo. Puxando. E nós ainda, no raio estava vendo nós, e aquela luzona embaixo, para bicho colonizador. Se fosse uma antena parabólica, né? Tinha o que mais? Era uma luz forte. A luz forte. E duas assim na frente da gente. 5 horas da manhã, o sol já nasceu. O sol nascendo. 5 horas da manhã. Em cima, no BC para cima, tinha um céu. O céu velho, para cima. Em cima dele tinha uma luzinha vermelha.
E nós vamos pra ele. Nós vamos pra ele. E ele deixou, ele subiu pra cima. Já que ele subiu pra cima, ele encaixou no de baixo. Ah, eram dois? Era só o ferro mesmo. Ele foi abaixou, encaixou no de baixo, na luz. Aquele relógio de ferro. Abaixou lá pra debaixo, pra luz. Ele foi, nós encostou e saiu, né? E mandou pescando aqui o Nicolas mandou um avião. Ficou bastante. Eu fiquei, bastante nele. A aparição do ET de Miguel Leão já virou até. Eduardo, então dá para mim já comentar, né? Eduardo? Eduardo? Bom, vocês tá me ouvindo aí, Igor? Pronto, tá ok. Isso. Ficou sem áudio aí no final da reportagem, mas eu posso explicar exatamente o que ele falou, né, na reportagem, né? Até porque eu acho que tem testemunha até demais. O delegado só ouve um monte de gente, né? Provavelmente era OVNI, né? Que os moradores acabaram observando, né? Mas fique à vontade, o programa é todo seu, Igor. Obrigado. É um prazer poder participar dessa live ao vivo com você. Isso, é uma honra também, No caso, é o Tenente Pilar, que é o delegado da época, né? Sim. Nós tivemos lá em Miguel Leão em 2005. E esses fatos aconteceram em 99. Sim. Então, ele relatou, na realidade, mais de 40 boletins de ocorrência. E esses boletins de ocorrência são de fenômenos que aconteciam de perseguições de objetos não identificados a moradores da região. Você ouve muito falar de aparições de objetos não identificados, mas o que deixa mais curioso nos fatos em Miguel Leão são dos objetos terem uma aproximação e também uma perseguição aos moradores. A maioria dos caçadores, todos eles relatavam essas aparições desses objetos. E quando eles estavam na caça, né, durante a noite, eles passam a noite na caça, então eles, por costume, eles sobem até uma árvore, colocam a sua redinha lá e fica ali na espera, né, das caças, né, onde eles colocam um bebedor para poder o animal vir até lá e eles poderem abater o animal. E o fato é que esses caçadores, eles relatavam que esses objetos aproximavam-se muito e eles tinham que deixar tudo. Eles desciam da rede, saíam desesperadamente descendo da árvore. Nossa!
correndo, né? Então muitos deles deixavam todos os seus instrumentos, rede, todo o material na mata e corria e deixando tudo para trás, né? Na realidade. Então foram inúmeros casos como esses. E na reportagem, no finalzinho, não deu para ouvir o áudio, mas o Tenente Pilar, ele tem alguns retratos falados, né, que ele teve como desenhar, né, o formato do objeto, que esse formato do objeto eu vou até comentar sobre ele já, é que é bastante peculiar. E de tantas aparições do mesmo objeto, então as pessoas já sabiam exatamente como era o formato desse objeto. E, na realidade, esse objeto ele se parecia com uma antena parabólica, como se ela tivesse assim invertida, né? Uma antena é assim, só que ela era invertida. E essas aparições, elas decorreram muito durante o final do ano de 99. Então, a partir do momento que havia tantas aparições, a população informava para a delegacia local e o delegado Tenente Pilar, na época, ele relatou, ele pegou todos esses depoimentos e ele teve que mandar para o departamento, que é o chamado DPI, que é o Departamento do Interior, que é da Segurança Pública, né, daqui do estado do Piauí. E o curioso que quando foi na época que a delegacia ela recebeu essas denúncias, as pessoas já estavam praticamente com medo de sair até a noite. Na época, a criminalidade na época era praticamente quase zero. Não havia crimes na cidade, até porque é uma cidade muito pequena. Quem estiver ouvindo essa live agora, que é de Miguel Leão, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Até, inclusive, pode ter sido que esta pessoa que esteja até assistindo tenha participado de algum evento de aparição, né, de algum objeto. E, naquele período, eles denunciaram para o delegado local e a delegacia informou ao DPI e o DPI informou a aeronáutica. Então, alguns agentes da aeronáutica foram até Miguel Leão e no momento que a aeronáutica foi até Miguel Leão, a polícia local, que era do Tenente Pilar, eles chegaram a fazer uma vigília no local. E no exato dia, na noite que fizeram a vigília, o objeto também apareceu no local, dando ali a confirmação dessas aparições. Teve alguns casos, são muitos casos. A gente coletou mais de 10 casos somente no dia que a gente foi em 2005. A gente coletou muitos casos, mas lá são vários casos assim impressionantes. A gente coletou informações muito riquíssimas de detalhes. E a gente tem um cuidado todo especial para que a gente, quando faz uma pesquisa de campo como essa, em algumas cidades, a gente meio que faz uma desmistificação desses fatos. Sim. Porque, às vezes, as pessoas, os moradores, que não têm conhecimento, eles avistam um fenômeno natural, ou então eles veem uma estrela, ou então um avião. Então, a gente sabe exatamente a diferenciação desses fenômenos, ou até mesmo fenômeno natural, ou até físico mesmo. E desta forma, de acordo com as aparições, de acordo com os relatos que haviam na cidade, então, a gente percebia que eram relatos diferenciados, e na realidade são de objetos que faziam muita aproximação. Sim. Para exemplificar melhor, nessa reportagem, que foi do Wellington Raulino, o repórter da TV aqui local, né, da cidade onde eu moro, da Cruz Teresina, na época ele fez uma vigília no local, que foi exatamente neste dia, porque, na realidade, nessa reportagem, eles cortaram exatamente no momento que foi avistados esses objetos lá em Miguel Leão. Nessa noite, os objetos que chegou a aparecer novamente no dia que foi feita a reportagem. E nesse dia da reportagem, eles foram exatamente para um local, que é um morro próximo da cidade de Miguel Leão, e eles chegaram a filmar um objeto cilíndrico que se aproximou de onde eles estavam, e por conta do pavor que a cidade já existia naquele momento, muitas pessoas ficaram com medo, gritavam e começaram a
se apavorar no momento, a gente ainda vai colher informação de quem realmente disparou no momento, né? Houve um Sim. disparo de alguém, não sei se foi por conta da polícia, para o objeto que apareceu no local. E foi somente assim que esse objeto ele foi afugentado, ele se evadiu do local, ele sumiu depois do disparo. Esse objeto ele começou a se aproximar, exatamente como os depoimentos de várias pessoas que já Em forma de sonda que era esse objeto? Isso. Nesta aparição foi um objeto no formato cilíndrico, é uma pequena bola chamada sonda, né, que nós conhecemos no meio ufológico, que são sondas, que são pequenos objetos que nós acreditamos que eles fazem essas incursões através, até mesmo como se fosse um drone nosso. Nós temos os drones, onde a gente faz filmagens, né, em certos locais, Sim. onde o helicóptero não chega, então a gente faz os drones. Então, eles, entre aspas, eles fazem essas aproximações através desses objetos que são chamados de sondas, né, são chamadas sondas ufológicas. Então, esse objeto se aproximou, então houve esse disparo nessa noite, e aí, nesse momento, esse objeto se evadiu do local. E isso se somou a centenas de casos que aconteceram na cidade de Miguel Leão. O fato curioso é que tem uma senhora, dona Terezinha, lá de Miguel Leão, ela, por algumas vezes, ela chegou a avistar estes objetos. E em uma dessas, Sim. ela se encontrava com o companheiro dela e um cachorrinho que ela ia buscar sempre água num local na cidade. Lá tem um lago que é muito próximo, né, de Miguel Leão, que é uma cidade Sim. muito pequena. E nesse momento da aparição, ela ficou imobilizada. E nesse momento ela paralisou o lado esquerdo dela. Nossa. E o cachorro também caiu, ficou sem se mover, e ela também. Ela e o cachorro ficaram imobilizados. Então, assim, em um passar de tempo, ela foi voltando, depois que esse objeto começou a se distanciar, ela foi retornando a sentir o seu próprio corpo. Em outros casos, que ela mesma também apresentava que ela via esse objeto, quando esse objeto passava próximo da casa dela, ela começava a ter uma dormência no mesmo lado esquerdo do braço dela. Então, assim, a gente percebe que a casuística dessa cidade, dessa região, porque, assim, Miguel Leão, ela tem umas micro-regiões próximas, que São Pedro, Estacazero, são algumas cidades pequenas que abrangem a região, e é uma região muito montanhosa, é uma região montanhosa. Isso. Então, esse local, ele é muito propício a essas aparições. Até, inclusive, até poucos anos atrás, a gente ainda tinha relatos de aparições desses objetos nessa região de Miguel Leão. Sim. Quando nós fomos, né, a gente retornou a Miguel Leão algumas vezes, né, nós fomos várias vezes até essa cidade, e lá nós fazíamos vigília. O nosso trabalho de pesquisa de campo, ele se resume da seguinte forma: a gente coleta as informações, a gente vai até a cidade, e na cidade a gente informações do local onde há maiores avistamentos, e a gente sempre faz uma vigília nesses locais de aparições. Sim. E logo após, a gente coleta todas as informações, faz as entrevistas. Inclusive, eu queria até divulgar o nosso site, Eduardo, se você permitir. Fica à vontade, Fica à vontade. Obrigado. Que é o www.upupi.com.br. Esse é o nosso site, onde a gente tem lá todas as informações das pesquisas realizadas aqui do nosso estado e também do estado do Maranhão. Então, a gente retornou várias vezes para essa região e nós tivemos incríveis relatos de aparições de objetos. E para poder, eu até tinha conversado com você anteriormente com relação a isso, então eu vou até repetir aqui para que o pessoal saiba, que é uma das características que a gente observou nessa região, é que quando esses objetos se aproximavam, as pessoas sentiam frio, que até na realidade, quando uma luz se aproxima, o natural é que você sinta o calor, né? A luz emana calor.
Mas nessas aparições a gente ouvia nos relatos das pessoas que elas sentiam frio. E quando a gente pesquisava em outra região, que já do outro lado contrário aqui do município, que seria uma região chamada José de Freitas, que é outra próxima daqui de Teresina, então sentido contrário, pessoas que nunca se viram, nunca tiveram contato uma com a outra e não conhecem seus relatos, elas também informavam que quando esses objetos se aproximavam, sentiam frio também. Então, a partir desse relato, a gente tinha uma definição e até, de uma certa forma, uma análise de como que realmente era a veracidade desses relatos. Então, Isso foi o quê? Nos anos 90? Isso foi o quê, mais ou menos? Nesses casos, já foram a partir do ano de 2007, 2008. O vídeo é 2007? Não, os casos de Miguel Leão são de 99. Ah, 99. Exatamente. Ah, 99, esses são recentes, né, que você está falando, entendi. Isso. Então, esses outros casos são recentes. Então, assim, de acordo com as aparições, a gente vê a semelhança dos relatos e algumas outras características. Porque, às vezes, muitas pessoas têm confundido bastante essas aparições. Agora, nesse final de semana, eu até comentei com você, né? Sim. Sobre a aparição da ISS, que é a Estação Espacial Internacional. Sim. Ela teve visível aqui no Nordeste, né? Então, ela foi visível aqui na minha cidade, a gente acompanhou, eu e minha família, nós fomos aqui para Laje, e a gente ficou observando, né, a passagem tem umas partes do Brasil que parece que dá para observar, né? Exatamente. Foi a primeira vez que eu consegui ver, né? Só sabia que era muito intensa, né? Porque a luminosidade é muito intensa, então a gente teve a oportunidade de ver a Estação Espacial ISS, né? Quem já viu sabe do que eu estou falando. Sim. Então, muitas pessoas, elas terminam confundindo essas aparições, esses objetos, com objetos não identificados. Até de uma certa forma, a sigla cai bem, porque é objeto voador não identificado. Então, qualquer objeto que você olha, que você não sabe o que é, ele é um objeto não identificado. Não identificado, né? Mas algumas outras características a gente tem observado na cidade de Miguel Leão, porque não se tratava de nenhum fenômeno conhecido, nenhum fenômeno natural, nenhum avião, satélites, até porque os satélites, eles sempre são vistos em 2 horários. Até fica uma dica para quem quer até mesmo descartar a opção de ser satélite, seria a observação desses objetos nesses 2 seguintes horários. Do horário de 6h20, 6h30 até às 7h30 no máximo, é um horário que você tem a possibilidade de ver satélites, que é aquelas pequenas bolinhas que vai passando no céu, que você acompanha. Esses são os satélites. Esses satélites, eles refletem a luz do Sol devido ao ângulo que ele se encontra com o observador. Então, esse é o primeiro horário que é possível ver os satélites em órbita da Terra. Um outro horário seria a partir das 5h30 da manhã até as 6h20 da manhã. É o segundo horário que o Sol também tem a oportunidade de poder refletir a luz nesses satélites onde a gente pode ver também. Então, esses são esses 2 horários. Então, sempre a gente pergunta qual foi o horário da observação. Então, a pessoa diz, às vezes fala, foi meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, então já descarta a possibilidade de ser satélite, porque o satélite ele não tem luz própria, ele reflete a luz do Sol. Eduardo, se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper e fazer, tá bom? Não, que eu queria falar umas coisas aqui. Pessoal, assine o canal, se for possível, tá? Tem a presença de algumas pessoas, pode ser que é por causa do horário, mas o pessoal vai aparecendo aí, né? E o que eu queria dizer, por exemplo, que nem tem o caso do Starlink, parece que tem um aplicativo que dá para ver em que lugar que eles apareceram na América do Sul, né? Eu nunca baixei esse aplicativo, o pessoal fala, né? Mas pode continuar. Quem está chegando, o ufólogo Igor Patrick está explicando alguns acontecimentos na cidade Miguel Leão, fenômenos ufológicos, né? Casos de pessoas que viram OVNIs, objetos não identificados, tá? É isso aí. É todo o seu programa, Igor. Ok, obrigado. Então, de acordo com essas aparições que aconteciam na cidade, a gente observava que, na realidade, era
eram diferenciados, né? As aparições eram diferenciadas, né? De acordo com os relatos que eles nos passavam, né? Então, eram objetos próximos. Uma curiosidade que eu tenho aqui para passar para vocês dos inúmeros casos que aconteceram lá, em uma das nossas viagens até Miguel Leão, nós fizemos uma vigília que é chamada na Serra do Meio. Serra do Meio. É o nome de uma serra muito grande lá, que é uma área até o local da cidade, até o local da vigília, às vezes chegava a mais de 2 horas de caminhada na mata. Então, assim, é um trabalho árduo, o trabalho de ufologia não é só falar sobre ufologia, não. Na verdade, a gente cai dentro da mata com peso, às vezes com chuva, com raios. A gente já teve até, em alguma das vigílias, e nesse caso mesmo, em Miguel Leão, onde a gente ouviu até o som da onça, próximo da vigília. Nossa! Então, assim, existem algumas medidas que a gente toma de precaução com relação, porque, assim, a princípio, a flora é muito alta, né? Tem algumas regiões, na chácara que nós vamos aqui uns 15 quilômetros também, a fauna é muito grande, né? Tem que tomar cuidado, né, mesmo, né? Exatamente. Então, assim, a gente toma todas essas precauções para a gente poder realizar uma vigília com total segurança, né? Então, assim, a gente preza muito pela segurança, que é o aspecto principal para quem realiza um trabalho como esse de campo, né? De pesquisa de campo. Sim. Então, quando nós estivemos em uma região conhecida como a Serra do Meio, nós observamos... foi um momento que a gente tirou uma foto, que na realidade foi uma foto, e infelizmente eu não estou com ela aqui no momento, senão eu poderia mostrar para vocês. Mas nós tiramos uma foto que era do guia, que ele sempre acompanhava a gente, né, nessas viagens até lá, e a gente tirou uma foto dele, ele estava deitado em uma rede, e a gente tirou uma foto, e ao fundo, ao revelar essa foto, a gente observou que existia um objeto que era exatamente nas mesmas características das aparições que era relatado na cidade. E, inclusive, nós temos lá no site a foto, né? Inclusive, nós temos a foto na reportagem. Temos também os relatos das pessoas que informavam o formato desses objetos. Então, assim, batia muito. Então, tudo batia. Tudo batia informações. Batia a informação sobre o modelo do objeto, as aparições, os relatos das pessoas. Eu não sei se você viu aí, lembra, no início da reportagem, uma senhora de uma cidade que é chamada Agricolândia, que é uma região próxima, cerca de quilômetros próximos de Miguel Leão. Então, eles voltavam de uma festa junina para Miguel Leão. E no percurso, vinha alguns carros, inclusive o veículo da polícia, que era o veículo do Tenente Pilar. Inclusive, nós temos uma entrevista exclusiva também aí no canal, que é com a reportagem completa sobre essas aparições. Ele relata detalhes incríveis. Vocês podem até acompanhar no YouTube. É Igor Patrick. Você pode colocar Igor Patrick no YouTube, você vai ver lá as reportagens do Tenente Pilar. Então, nessa incursão, na volta para Miguel Leão, o veículo daquele pessoal da reportagem, eles vinham em uma caminhonete e eles avistaram um objeto que se aproximava, e esse objeto acompanhou eles por alguns quilômetros. E, de uma certa forma, se aproximavam bastante da picape onde eles estavam vindo, e eles temiam que aquele objeto viesse a fazer alguma coisa. Então, assim, muitas pessoas avistaram esses objetos no mesmo local, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, assim, é impressionante a quantidade de relatos, quantidade de testemunhas que tiveram nessa cidade. E pelo fato principal, que são os boletins de ocorrência, e também que foi entregue esse material para o DPI, que é o Departamento de Polícia do Interior, e também a Aeronáutica também testificou aí as aparições na região aí em Miguel Leão. Então, assim, quando nós começamos a divulgar sobre essas aparições, toda essa matéria que nós divulgamos na época, nós tivemos grande repercussão. Nós fomos chamados aqui para a TV local, que é a TV Meio Norte. Nós fomos entrevistados, né, sobre essas aparições, devido à nossa reportagem que nós fizemos na época. Alguns sites nacionais também
fizeram a divulgação dessas aparições, e assim, a gente até, de uma certa forma, Sim. se assemelha sobre aquele caso que é chamado Operação Prato, que muita gente conhece, que foi a operação em 77, em Colares, no Pará, onde foi uma onda ufológica muito grande, com envolvimento da aeronáutica, né, nos 4 últimos meses de 77, com o comandante, o Irangê Bolivar, né, Soares, ele que comandou a equipe da aeronáutica, onde tiveram ali centenas de casos, relatos e filmagens de objetos na cidade de Colares, no Pará, e a gente fala que até brinca, né, que é a Operação Prato do Piauí, por conta da quantidade de aparições desses objetos na cidade de Miguel Leão. Então, nós tivemos também uma veiculação na revista UFO, que é uma revista de publicação ufológica mensal, né? Isso. E também alguns sites do México e de Portugal, né, onde nós tivemos alguns contatos com alguns ufólogos de fora, né, onde eles nos deram apoio. Inclusive, nós chegamos a entrar em contato com um canal por assinatura, que era, na época, que entraram em contato com a gente, que foi da Discovery Channel. Eles marcaram com a gente, ficaram vinham até a cidade para poder fazer um documentário, mas, infelizmente, não deu certo, né? Mas despertou o interesse até mesmo de repercussão internacional. E, assim, nós tivemos também outros casos que também foram de grandes repercussões. Nós também visitamos uma cidade chamada Mandacaru, que é uma cidade aqui do Maranhão, onde também a gente teve muitos casos. Nós chegamos a passar mais de um ano fazendo pesquisa de campo nessa cidade, devido também à grande casuística de aparições. Inclusive, nessa região de Mandacaru, aqui todo mundo conhece, que é uma região ali próxima de Parnarama, Matões, que inclusive aconteceu há algumas décadas atrás, uma queda de um objeto muito grande, que na realidade foi constatado que foi um meteorito, né, que caiu, e houve assim, uma repercussão muito grande, que foi ali na região de Parnarama, e depois disso, as aparições de objetos foram intensas nessa região. Sim. Então, assim, nós fazemos um trabalho, como eu falei, né, que é no caso científico, onde a gente coleta as informações, vai até a cidade, faz as entrevistas com os moradores, onde a gente coleta tudo, e tudo isso a gente faz a reportagem, né, em um artigo nosso no site da UPUP. Então, assim, meio que a gente trabalha com o nosso material, né? A gente vai a campo e um certo período de tempo, né, de ano, nós tivemos aí uma repercussão muito grande, até inclusive chegamos num patamar de um grupo de ufologia de maior trabalho de pesquisa de campo atualmente no Brasil. Então, há alguns anos nós ficamos à frente com esse patamar de grupo ufológico de que mais pesquisava em campo era durante esse período aí dos anos de 2007 até 2015, né? Sim. A gente passou tempo aí fazendo esse trabalho de pesquisa de campo. O grupo ainda está no ar, o grupo ainda existe. Alguns membros, como eles estão trabalhando em outras cidades, em outros estados, meio que a gente reduziu muito com relação à pesquisa de campo. Mas a gente sempre tem postado nossos artigos, os relatos que a gente... até inclusive a Juliana comenta aí, né, que viu... Coloquei mesmo, que o marido dela viu. Isso é uma região então, aí de Sergipe, né? Não, no Maranhão. Ah, Maranhão. Ah, Maranhão. Vizinho aqui nosso, né? Vizinho aqui nosso. Então, assim, são inúmeras ocorrências, né, dessas aparições. E a gente tem buscado esse trabalho científico, que é exatamente essa pesquisa de campo, onde a gente vai coletar essas informações. E assim, Eduardo, quando a gente está fazendo as entrevistas, a gente observa que tem pessoas que não têm necessidade de mentir. A gente observa alguns relatos onde pessoas de idade,
a gente até observa que elas se confundem, mas elas não mentem. E parece uma coisa, né, o Igor? O ufólogo, ele consegue ver no olhar da pessoa se realmente tá falando a verdade ou não. É incrível. Eu percebi isso pelo lá, a turma do Rio de Janeiro, na hora que tava investigando aquele caso lá, né? Então, de Magé, então, interessante isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, de acordo com as características, por isso que a gente tem. Até é curioso que a gente errou muito, a gente apanhou muito, a gente teve uma oportunidade que nós tivemos em Miguel Leão, e na realidade, na cidade, estava tendo um incêndio muito grande na floresta. Na floresta, né? Isso, e coincidiu exatamente no local de vigília. E a gente estava muito afoito, a gente não, vamos, a gente tem que fazer a vigília. Então, assim, a gente errou bastante, mas, assim, com os erros que a gente aprende. E hoje a gente tem, de uma certa forma, uma experiência, né, uma leve experiência aí de campo, a gente tem essa experiência de saber exatamente, pelas características, se a pessoa realmente está mentindo ou não. Então, assim, algumas aparições a gente já descarta de imediato. A gente sempre leva a informação a esses populares para que eles saibam exatamente do que eles estão vendo. Às vezes Sim. as pessoas têm confundido bastante com estrelas, aviões, satélites. Então, alguns fenômenos a gente tem como explicar e a gente desmistifica. Agora, existem alguns casos que não tem como explicar. São inexplicáveis. Tem coisa que é inexplicável na ufologia, né? É claro que você tem que provar, mas tem coisa que, olha, a gente fica até com o cabelo em pé, né? Então, exatamente. É isso que eu vejo também, né? Em uma outra cidade, próxima lá a gente observa que aquela região, se a gente olhar no mapa, quer dizer, se a gente olhar pelo Google Maps, né, de cima, a gente observa que existe uma região ali conhecida como Agricolândia, são regiões próximas ali de Miguel Leão, onde sim. os casos são incríveis. Nós coletamos duas investigações que nós fizemos, 2 relatos, que era de um morador de Os dois são de 2 moradores de Agricolândia, né? E um deles era um caminhoneiro. Tem muitos relatos de que esse caminhoneiro, quando ele retornava para a cidade de Agricolândia, ele foi acompanhado por mais de 4 quilômetros. 4 quilômetros ele foi acompanhado por uma sonda. E essa sonda ela estava 4 quilômetros? Por 4 quilômetros. Essa sonda ela estava muito próxima do caminhão, do veículo dele. Então, assim, existem fenômenos que não dá para confundir. Não dá para confundir. Só para o Brasil inteiro saber, Igor, essas regiões que vocês estão falando, geralmente passa em algum lugar rural ou tem cidades assim? Sim. Na maioria são pequenas cidades. Sim. E tem uma vegetação enorme, né? Que geralmente é por causa disso que aparece, né? Exatamente. Então, assim, a vegetação é muito grande. Então, assim, existe mais mata do que cidade. Sim. Então, é uma região muito grande de mata virgem. Mata virgem. Que eu ia mencionar seria o caso de um morador que, quando ele estava voltando de uma festa para a sua casa, ele voltava de moto com os amigos. Em um certo trecho da viagem, ele chegou em uma pequena estrada, que aí, no momento que eles chegaram nessa estrada, eles avistaram uma sonda, um objeto luminoso à frente. E ele ficou com receio. Alguns já tinham passado e outros ficaram para trás com medo de passar daquele objeto. Então, aquele objeto começou a perseguir esses moradores. Então, eles tiveram que voltar para a cidade de onde eles estavam na festa, porque eles não conseguiam passar pelo medo, pela aproximação desses objetos. Então, assim, a gente percebe que, de acordo com alguns relatos, a gente vê... porque, assim, no ano de 2000, 2001, não existia drone. Os drones são recentes, né? São criações recentes, então a gente dá para perceber que são relatos sinceros e verdadeiros, e pelo fato de não haver essa tecnologia nossa na época, né? Então, esse se aproximava, até porque quando você avista um drone, você tem as características dele, que é o som, que são as luzes piscantes, e geralmente quando você observa um objeto
como uma sonda, ela é toda iluminada, né? Ou então, quando ela é vista durante o dia, ela tem uma cor prateada, né? Que é muito característica. Então... A sonda. Ela também pode apresentar cores também, né, Igor? A sonda, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, desse relato do rapaz da cidade de Agricolândia, ele relata várias cores, esses objetos que se apresentavam com várias cores, né? Então, várias cores, né? Então, assim, nós temos hoje 15 anos de pesquisa de campo. Vamos completar 16 anos agora em novembro, né? Então, a gente trabalha mais somente com a parte científica, né? Onde a gente coleta as informações, tira fotos, vamos até o local para realizar uma vigília, para exatamente saber do que é que esse povo estão vendo. A gente busca os relatos e a gente busca regiões onde há um incidente muito recente, tipo há meses, 2, 3 meses de algum fato acontecido, a gente se programa para ir até essa região para fazer uma investigação de campo e é uma vigília. E parece uma coisa, né? A gente percebe isso no mundo inteiro. Essas pessoas que acabam observando essas coisas que não identificadas, elas parece que agradecem os ufólogos, né? Porque aí ela vai pensar assim, será que eu tô vendo coisa demais? A outra pessoa não acredita, né? Aí quando vê vocês, falam, graças a Deus, né? Elas ficam com sorrisos, né? É uma coisa que é legal. Isso é gratificante, acho que para um ufólogo, quando chega essa situação, não é? Só para você ter uma ideia, em uma das nossas vigílias de pesquisa, né, a gente estava buscando em uma cidade relatos, porque assim, quando acontece um fato como esse em uma cidade, todo mundo sabe, né? Sabe. Então, a gente buscava um relato de um senhor numa cidade, e quando a gente conversava com esse senhor, existia uma pessoa do lado, e ela estava tímida, não falava nada, ficava calada, e a gente tomou toda a entrevista com o senhor, né? Quando ele falava que avistava o objeto e tudo mais. Sim. Quando a gente terminava a entrevista, a pessoa do lado, anônima, chegava até a gente, olha, eu também vi. E quando ela ia relatar para a gente, era um fato muito mais impressionante do que o principal caso que a gente pesquisava. Então a gente percebe que muitas pessoas elas temem falar sobre essas aparições, porque muita gente, infelizmente, nós estamos em um dos países que é conhecido como de acobertamento ufológico, né, que acoberta sobre esses fatos. Nós não temos reportagens, não existem matérias falando sobre o fato, a não ser que quando tem um fato como esse, como aconteceu recentemente, a gente tem reportagens falando sobre a respeito. Mas, assim, muitas pessoas, muitos repórteres, eles, de uma certa forma, eles ridicularizam a ufologia, não tratam a ufologia como uma... Não é uma ciência, mas nós trabalhamos com metodologia científica. Nós trabalhamos com equipamentos científicos, com câmeras noturnas, fazemos análise de imagens, então assim... Tem coisa que infelizmente é lamentável, principalmente uma das maiores emissoras, que não é melhor nem falar, né? Exatamente. Foi bom. Então, assim, o caso de Peruíbe, naquelas marcas do objeto, aquilo foi verdade, veio dizer que não é. Verdade, tem tudo comprovado, né? Existem muitos fatos que, inclusive, existem interesses maiores, e o Brasil faz parte disso, né? Nós tivemos, de uma certa forma, um êxito com relação à divulgação de alguns casos ufológicos, principalmente nesses casos que eu falei, sobre as aparições desses objetos que aconteceu lá em Colares, no Pará, e a revista UFO, né, com a Associação dos Ufólogos do Brasil, eles com todo esse material, vasto material de documentário que foi extraído, né, da aeronáutica, né, da Comar, do segunda Comar, e está tudo na internet, né, onde você pode ter acesso, né, aos documentos oficiais da aeronáutica sobre os casos de Colares de 77. Isso, os outros ufólogos falam isso também em São Paulo, Exatamente, então existe esse material disponível, isso por muita luta, muita briga, muita insistência dos ufólogos, né? Então a gente tem brigado bastante, né, para poder fazer essa divulgação, que na realidade existe um acobertamento, e o Brasil infelizmente faz parte desses países que
de uma certa forma, não querem divulgar esse trabalho, esses fatos, né, de ufologia. Isso. A gente tem contato com pessoas que... Você sabia que pessoas que trabalham na aeronáutica, ou pessoas que trabalham com aviação civil, nós tivemos contato com pessoas que trabalham com aviação civil e eles são proibidos de comentar sobre esses casos. Nós tivemos contato com uma pessoa e ele fez algumas declarações por fora de algumas aparições de objetos, até mesmo aqui na cidade de Teresina, né? Entendi. De comunicação, que na realidade vazava de comunicação da torre de controle do aeroporto com os pilotos. E quando esses avistamentos eram muito fortes, como aconteceu, né, da conhecida Noite dos OVNIs do Brasil, exatamente é o mesmo procedimento. Quando esses pilotos eles avistam um objeto não identificado, eles são redirecionados para alguém que está fazendo parte lá do Comar, que é uma entidade que trabalha com a parte de toda a aeronáutica brasileira, né, de todo o tráfego aéreo brasileiro. Então, eles são redirecionados para eles. Então, já sai do civil e vai para os militares. Então, a conversa é direcionada para um outro canal e eles são acompanhados por um militar. E aí eles fazem todos os procedimentos, né, legais de acordo com que eles foram instruídos. Então, assim, o Brasil, infelizmente, faz parte desses países que têm esse acobertamento. Outros países, como o México, o Chile, a Inglaterra, esses países eles chegaram a divulgar os seus casos, né? Então, assim, alguns outros países, aos poucos, estão divulgando os seus casos de avistamentos, principalmente sobre as aparições desses objetos nos tráfegos aéreos. E são verdade. Os maiores que são com esses pilotos. Então, a gente tem observado que há ali um acobertamento muito grande. O Pentágono, eu acho que o Pentágono já fez milagre ter mandado aquelas imagens dos caças que saiu da Marinha filmando os OVNIs, né? Já, não sei como, mas né, eles estão revelando, né? Então, sim, é difícil mesmo, né, a Força Aérea, né? Já foi revelado, sim. E não somente isso, existem outras filmagens, já foram relatados, né, em matérias. Inclusive, saiu agora, recentemente, a matéria que o Pentágono tem poder de outras imagens, de outros objetos, que já aconteceram de avistamentos em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Então, assim, principalmente no território nacional nos Estados Unidos. A gente pode até comentar os 3 países, por muito tempo, esses 3 países, eles foram, no ranking de avistamentos, foram Estados Unidos, México e Brasil. Esses 3 países, na época, há uns 10 anos atrás, onde existia uma incidência maior desses avistamentos, são os 3 países de ranking de maiores avistamentos foram essas regiões. E na época onde a gente tinha feito a pesquisa de campo aqui na nossa cidade, e cidades próximas aqui no estado do Piauí, nós tivemos também nesse ranking das regiões de maiores incidências ufológicas do Brasil, né? Ficamos aí por alguns anos. Nós tivemos observamos algumas características, porque assim, em algumas cidades, em algumas regiões, estados, a incidência é muito grande. Minas Gerais, São Paulo, em toda a região do interior de São Paulo, Minas Gerais, são regiões onde são muito montanhosas, né, de serras, principalmente aqui na região de Baturité, que é uma região aqui no Ceará, próximo daqui da gente, que é a chamada Serra Grande, né, aqui no Ceará, é uma região também de muita incidência. Então, a gente observou o seguinte: existe uma escassez de grupos que fazem pesquisa de campo. Então, assim, eu, de uma certa forma, até faço um apelo, né, para os grupos de ufologia, hoje no Brasil, para que eles vão a campo, para que eles façam as vigílias, que voltem às pesquisas de campo. É necessário, né? É necessário. Nossa, gente, as pessoas têm que ver que é necessário, para provar, né, se está acontecendo, né? Exatamente, é necessário porque a gente só tem uma base de informação sobre essas aparições, sobre a casuística, de acordo com as pesquisas de campo. Então,
de uma certa forma, faz um catálogo de aparições, e assim a gente tem uma definição dos melhores locais de avistamento, por enquanto, né? Então, são aparições que a gente tem observado que, nesse período de 2005 até 2015, a região aqui do estado do Piauí, Maranhão, foi uma das maiores incidências de aparições ufológicas no período. E isso, como eu falei, eu não sei se, por conta da escassez de grupos ufológicos em outros estados, que eles não fizeram esse levantamento, então a gente, como fizemos o nosso trabalho, a gente teve essas aparições, né? Então a gente ficou na frente durante esse período. Igor, antes de continuar, eu posso só tirar a dúvida da pessoa aqui, uma pergunta para você? Pode? Vamos lá. É que o nome da pessoa não sei exatamente, é ZS Cal. Ele pergunta que esses fenômenos que acontecem aí, se são de intraterrenos, se vocês chegaram a estudar isso, tem a ver com intraterrenos? Olha, na realidade, essas aparições, a gente percebeu que existia uma certa frequência dessas aparições durante um período muito grande, né, que é chamado a onda ufológica, né, conhecida como onda ufológica. Então, a gente percebeu que, por muitos anos, a incidência... Então, como é que funciona a onda ufológica aqui nessas regiões que a gente observou durante mais de uma década? Sim. Sempre nos períodos dos meses de junho até o final do ano são os períodos de aparições. A gente percebeu que durante o período chuvoso, que na realidade é durante o período de janeiro até abril, maio, são um período de chuva aqui na região, que é uma região muito seca e muito quente. Quem é daqui sabe que aqui é uma terra muito quente. Então, essas aparições não acontecem durante esse período. Então, percebeu que somente a partir do meio do ano para frente que acontecem essas aparições. Sim. Não sei te dizer exatamente ao certo se trata de intraterreno. Não sei te dizer ao certo, devido não temos informações suficientes para poder afirmar se trata disso. Porque quando há atividades de conhecidas raças que aparecem, que têm algumas até provas, né, de algumas características que eles estão atuando, eu não acredito que seja o caso aqui na região. Né? Eu não tenho essa informação, mas eu creio que não. Não tem, eu acredito que essa região ela tem mais aparições. É como se eles viessem até aqui, fazem as suas incursões e vão embora. E logo após, no próximo ano, repete o mesmo caso. Então, assim, a gente vê e se repete todo ano. Então, eu acredito que não. Você matou a dúvida da pessoa. Deixa eu pegar logo essa pergunta aqui do José Vanderlei, que participou na gravação comigo semana passada. Ele quer saber o que diferencia essa... Você falou alguma coisa de uma sonda, Orb, acho que é isso, né? Você falou alguma coisa disso? Acho que ele queria saber... Eu posso explicar. Existe uma diferença entre uma sonda e uma sonda conhecida como Orbis, né? Orbis é uma sigla referente a algumas fotos que são tiradas e são, na revelação, até mesmo em câmeras digitais, existem algumas luzes que se assemelham bastante com uma sonda, como se fosse assim, um reflexo que fica na tela da câmera. E às vezes aparecem muitas, centenas delas na tela. Existem algumas fotos que a gente já observou que aparecem muitas. Pelo menos das que a gente já pesquisou, a gente observou que, na realidade, são defeitos das câmeras digitais, ou até mesmo quando você tira... Aconteceu assim, a gente estava em uma vigília e a gente estava em um local muito escuro e subia muita poeira. Sim. Então, o que acontece? A gente tirava uma foto de uma câmera digital e naquela foto, na realidade, a luz refletia, batia nas partículas de poeira que subia e ela ela voltava, né, como um reflexo. E ali criava algumas
algumas imagens na projeção da foto, na câmera digital. Então, ali a gente observava que se tratava de alguma partícula de poeira ou até mesmo de insetos. Às vezes, os insetos eles entram na frente da câmera e quando você tira uma foto, ela reflete, aí você tem observa muitas pessoas dizem que até são aparições extracorpóreas, outros dizem que é de alguns objetos, ou até mesmo dos intras. Então, assim, por enquanto a gente não tirou de um orbe real, mas a gente só tirou fatos como esse. Então, a gente esclarece a diferença. Agora, a sonda, como eu havia falado aí na entrevista, a sonda é um objeto já maior, ela se assemelha ao tamanho de um volante de um veículo, ou até maior um pouco, e elas são de cores variadas, elas refletem várias cores. Quando são avistadas durante o dia, a principal característica é de uma cor metálica. Então, essa é a diferença entre uma sonda e os orbes. Os orbes são, às vezes, a maioria das vezes, são alguns problemas na revelação da câmera. Então, assim, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, porque a gente viaja até cidades que a gente não conhece, para regiões. Hoje a questão da segurança é muito importante, né? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande no meio ufológico. Quando a gente tem essas informações, são informações riquíssimas, onde a gente divulga esse trabalho, e meio que a gente até tem um certo cuidado de tratar essas informações em algumas emissoras de TVs, para que eles até de uma certa forma não estraguem o nosso trabalho, porque a gente faz um trabalho todo bem elaborado, bem assim neutro, a gente não divulga exatamente o que acontece. Então, assim, quando a gente tem uma definição que na realidade é um objeto não identificado, a gente tem passado muito tempo fazendo uma análise. Quando a gente está em vigília, que a gente observa alguma aparição de algum objeto, a gente observa se não é um avião, observa se não é um satélite, observa se não é uma estrela, observa se não é algum fenômeno meteorológico. Quando nós não temos mais nada para dizer, aí a gente fala que é um objeto voador não identificado. Não identificado, né? Inclusive, até é curioso, até para ilustrar, nós tivemos na região mesmo de Miguel Leão, e certo objeto, ele começava a aumentar a intensidade de luz dentro da mata. E a gente ficou curioso em saber o que era esse objeto. A gente observava que esse objeto, de uma certa forma, ele crescia a intensidade de luz e depois diminuía até quase se apagar. E a gente observava que estava ventando muito nessa noite, né? Então, assim, no meio da mata, você vê uma luz que ela aumentava o brilho, diminuía e não parava de fazer essa intensidade de luz, a gente achou estranho, porque estava dentro da mata. E somente no outro dia, quando a gente retornava à cidade, quando a gente passou pelo local para saber exatamente o que era, então adivinham o que era? O quê? Era um tronco de uma árvore queimando. Tronco de uma árvore? Era um tronco de uma árvore queimando por dentro, porque eu batia no tronco de árvore, então a luz se intensificava e a chama aumentava. Então a gente foi pego, né? Então, assim, a gente busca saber, conhecer e até mesmo ir lá, conferir, saber exatamente o que era. E aí a gente teve aí a definição que era um tronco de árvore queimando. Infelizmente, que a gente observou que se tratava era de um tronco de árvore queimando. Então, assim, a gente sempre faz esse trabalho para, de uma certa forma, desmistificar essas aparições, né? Então, esse é o nosso trabalho. Bom, nós estamos aqui com o Igor Patrick, o ufólogo de Piauí. Isso é importante a gente dizer, gente, tá? Quem está chegando agora, ele está falando alguns casos que aconteceram em algumas cidades do Piauí. Então, pode ir nessa aí, Igor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente já está no finalzinho, né? Então, o Fábio, eu conheço ele, mas estou procurando aqui a pergunta dele, tá difícil. Se ele aparecer, eu queria que fizesse uma pergunta. Eu vou contar um pequeno relato sobre algumas aparições que às vezes a gente tem alguns avistamentos e a gente termina... Se não for um ufólogo assim bem mais experiente com relação na pesquisa
campo, na cidade, quer dizer, na mata, né, durante a mata, às vezes se confunde, né, até mesmo a gente. Nós estávamos indo para uma região do Maranhão que é conhecida como uma cidade conhecida como Nazaré do Bruno. É uma cidade que fica ali na região do Riachão, uma região aqui a uns cerca de 100 quilômetros de Teresina, de Timon, porque Sim. Timon fica divisa com Teresina, né? Tem somente o Rio Parnaíba, né? Tem a ponte, atravessou Timon no Maranhão. E de Timon até lá, uma cerca de 100, 110 quilômetros até essa cidade. Quando nós chegamos nessa região de Nazaré do Bruno, nós estávamos... Sim, pode ir falando. E nesse momento a gente passava por uma região que não existia luz elétrica, e nós estávamos passando por um local que era muito arenoso, né? Tinha muita areia, então o carro atolou nesse local. E no momento que o carro atolou, a gente tentou ligar o carro e ele já não pegava mais. E nós observamos um objeto que quase em 600 metros de onde nós estávamos, apareceu uma sonda. E essa sonda era de dia, era por volta de 4h30 para 5 horas da tarde. A gente observou esse objeto, nós estávamos em 5 pessoas. E nesse momento, nessa observação, a gente não se atentou com relação à região, porque não existia luz elétrica. E aquele objeto era iluminado, era muito forte. Mesmo durante o dia, ele tinha uma intensidade de luz como se fosse uma lâmpada de porte. E a gente observou e pensava que era uma lâmpada de porte, né? Então a gente ficou meio que acreditando que era realmente ali um porte que estava ali de alguma casa. Mas a gente tem toda a chave no carro e o carro não pegava. E aí, quando aquela luz ela se apagou, a gente já até tinha esquecido dela, porque a gente achava que era um porte. Quando a luz se apagou, o carro pegou. E quando o carro pegou, a gente seguiu em diante. Quando a gente chegou no local onde essa luz estava, só existia mato, não existia nenhuma casa, não existia porte, e a gente se tocou. Olha, se a gente sabia que não existia luz, que não existia, eu acredito que já tem a luz lá agora, né? Mas na época não tinha, então a gente acreditou. Então, porque se a gente sabia que não existia luz elétrica no local, então porque a gente não deduziu antes, né? Então a gente ficou ali preocupado com a questão do carro e tudo mais, e ali aquela aparição foi muito estranha. E a gente tem que observar algumas características, porque, assim, de tanta gente... porque, assim, de uma certa forma, a gente até mais descarta do que afirma. Verdade. Por conta da variedade imensa de confusão que as pessoas fazem com relação a fotos, imagens. Então, a gente, de uma certa forma, desacreditou daquele objeto, e, na realidade, se tratava de uma sonda, né, um objeto que apareceu no local, e a gente teve ali uma conhecida aparição de primeiro grau, né, conhecida na ufologia, que é um avistamento a longa distância. Então, são muitas histórias, muitos fatos que aconteceram durante esse período de vigília, onde a gente teve em cidades, até mesmo na travessia de rio, a gente teve que encarar jacarés, teve que encarar cobras, onça. Então, faz parte do pesquisador de campo. A fauna é muito grande nessas regiões. Aqui tem também, mas aqui aglomerou muitas cidades. Mas essas regiões, mesmo a flora é muito grande mesmo. Tem que tomar cuidado com esses animais silvestres, né? Então, cobra, né? Jacaré, você está falando, tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente. Então, a gente tem observado que em todo lugar, como a mata é muito grande, a gente tem que encarar esses desafios aí. Então, assim, o grupo se resume a um trabalho investigativo, né? A gente tem ali nós hoje nós somos poucos, né? Somos 4 integrantes hoje da UPUP, mas são integrantes que realmente se identificam com a ufologia, né? Eu mesmo, desde criança, né? Eu trabalhar com essa área assim, fascinante, né? Quando a gente ouve na TV sobre algum fenômeno, de alguma aparição, a gente já se esperta, né? A gente já busca ali conhecer, ver a reportagem. Então, isso já me desperta o interesse há muito tempo, né? Então, assim, a gente tem um fascínio mesmo, né? Pela ufologia, a gente busca conhecer fatos. E sim, assim, verdade. eu vou repetir
para que hoje os grupos, né, o ufólogo que estiver assistindo, ligue para o seu companheiro, faça uma reunião, busque regiões próximas da sua cidade, em regiões montanhosas, onde há aparições de objetos, faça de uma certa forma, um catálogo, né, de aparições desses objetos na sua região, para que a gente possa aí fazer uma divulgação melhor dessas aparições, porque assim, eles continuam a voar, independente se nós estamos em nossas casas, independente se nós estamos buscando na internet sobre ufologia, mas os casos continuam a aparecer. Nós temos aqui cidades aqui no Piauí, onde todos os anos voltam a aparecer esses mesmos objetos, mesmas luzes. Então, assim, é um fenômeno decorrente. Então, Sim. a gente precisa de ufólogo no campo, para que a gente possa ter ali uma melhor divulgação desses casos, porque, assim, a divulgação é necessária e a escassez é muito grande, né, sobre o tema. Então, a gente precisa trabalhar nesse intuito de voltar a divulgar essas aparições. Todas essas aparições, elas existem conceitos próprios, ela é um fenômeno real. É verdade. Exatamente não sabemos do que se trata, a sua total origem, de onde eles vêm, quem eles são, o que eles querem, mas, independente de qualquer coisa, o fenômeno é real, está acontecendo, e a gente tem esse trabalho de fazer uma divulgação desse tema, desse estudo, para que a gente possa fazer uma filtragem e trazer exatamente os casos que tenha interesse para a população, né? De uma certa forma, trazer uma informação que ou que venha a preocupar, ou que venha a desmistificar, ou até mesmo relatar sobre essas aparições. Então, é importante o trabalho da ufologia no meio de um país que é riquíssimo em aparições, é riquíssimo. Bom, vamos lá. Se o Igor já quiser daqui a pouco encerrar, deixa eu só fazer a pergunta aqui do Fábio. Cada vez mais é comum o avistamento por grandes cidades. Igor, você tem uma ideia do que está ocorrendo isso nos dias de hoje? Essa é a pergunta dele, né? Se você tem ideia do que está acontecendo nos dias de hoje. Eu não sei, mas foi a pergunta dele, né? É o Fábio Alexandre, né? Fábio, eu conheço ele. Ah, pronto. Fábio, na realidade, a gente tem visto muito essas aparições em cidades. A gente tem observado aqui mesmo, na nossa cidade, a gente tem visto aparições. Então, assim, eu acredito que, na realidade, seja por conta da facilidade das pessoas, como todo mundo tem uma câmera digital, um celular, existe uma facilidade muito grande de um registro, né? Por conta que a pessoa está vendo um objeto ali passando e aí você tem a celular ali na sua mão e começa a filmar. Então, assim, a oportunidade é muito grande, né? Dessas aparições. Então, a gente tem observado que tem crescido bastante essas aparições nas cidades. Existe um fato curioso, Eduardo, que acontece. Pode falar. Que, na realidade, a gente tem observado que durante o final da década de 70, nos anos de 79, 80, 81, esse período, ele, na realidade, ele era um período chamado período de ouro da ufologia brasileira, que é um período que foi na época dos casos de Colares, né, no Pará. Foi um período que a incidência era muito grande. Os principais casos ufológicos do Brasil foi durante esse período. Sim. Então, assim, de acordo com a tecnologia que foi avançando, de acordo com as cidades onde tiveram aí mais aparições, quer dizer, mais pessoas com tecnologia como o celular, a gente observou que teve uma queda muito grande dessas aparições, meio que eles se escondem dessas tecnologias. Há muitos casos de pessoas que chegam a observar o objeto e quando eles começam a tentar registrar o objeto, a aparição ali, filmar o objeto, a câmera dá problema, o celular desliga, a câmera trava, não consegue registrar nada, ou até mesmo quando filma tudo e quando pensa que está filmado, está lá sem nada na câmera.
Parece que acontece até muito caso esses drones, quando eles vão filmar os agrogrifos, né? Quando tá perto, principalmente o pessoal que vai lá para Inglaterra, dá um pane no drone, né? Isso que é interessante, né, a gente dizer, né? Parece que... Exatamente. Então, assim, a gente observa que eles têm uma interferência muito grande na tecnologia e, de uma certa forma, em aparições, veículos param de celulares não registram nada. Inclusive, Eduardo, eu queria comentar aqui um último comentário sobre um fato bem recente aqui na região, aqui próximo da cidade de Teresina. Existe aqui uma estrada que vai para União. União é uma cidade que fica aqui próximo da cidade de Teresina. E existe uma região conhecida como a Convap. É uma região onde a maior plantação de cana-de-açúcar fica nessa região da Convap. E uma família, essa família, ela relatou, a família inteira relatou a aparição de um objeto que durante mais de 1 hora perseguiu o carro da família. Mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Com mais de 1 hora dessa aparição aqui na região da Convap. Isso já aconteceu agora em 2018. Nossa, recente, interessante. Bem recente. Então, assim, essa aparição ela foi relatada ao integrante Flávio, que é um dos membros, né, da equipe da UPUP, da nossa equipe. Ele relata, e a família inteira, e principalmente eles são professores, né? Então eles vinham de uma cidade para poder viajar, né, de volta para Teresina, e eles trazem com riqueza de detalhe todas essas informações do que eles viram, né? Então, assim, todo o detalhe eles divulgaram sobre esse objeto, e não somente esse caso, como existiam outros casos conhecidos nesse trajeto da Convap, onde outras pessoas também tiveram aparições e perseguições desses objetos durante esse período. Então, assim, só para poder ilustrar, né, as aparições recentes aqui da nossa região foram essas da Convap, onde uma família inteira, como até outros casos, que relatam essas aparições durante esse período, e sempre nessa região da Convap, né? E, principalmente, na cidade de União, existe um grupo ufológico, que é um grupo de ufologia esotérica, conhecido como Aunilan. É um grupo esotérico, onde eles têm um sítio, né? Nesse sítio tem uma mandala muito grande. Eu acredito que algumas pessoas que daqui da região conhecem, né? Sabem de quem eu estou falando desse grupo. Mandalas é interessante, né? Isso, então, assim, eles têm esse trabalho, eles fazem esse trabalho na cidade de União, e, assim, não sabemos se existe alguma ligação, mas as aparições são muito grandes nessa região de União, nesse trajeto da Convap, né, onde tiveram aí várias aparições desse objeto. Então, assim, se as pessoas tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre os casos acontecidos aqui na região do Piauí, que foi relatado aqui sobre os casos de Miguel Leão, que foi um dos casos de maior incidência de ufologia na época do Brasil, podem entrar no site, que é o www.upupi, que é UPUPI, que é União de Pesquisas Ufológicas do Piauí.com.br. Lá nós temos as entrevistas com as pessoas, inclusive a entrevista com o Tenente Pilar, onde ele relata com detalhes, né? A localização de Miguel Leão é o quê? É interior ou é um pouco sudeste? O que é? É interior? É um município pequeno, né? Pequeno, né? A 90 quilômetros aqui de Teresina. Eu estava observando no mapa, Essa é uma parte bem mais longe, quase norte, né? Quase chegando no norte de Piauí. O quê? Né? Exato. Fica ali entre as cidades ali de Agricolândia, Pau d'Arco, Estaca Zero, são algumas cidades que ficam abrangentes ali daquela região, que para mim é uma região de maior incidência aqui do estado. Sim. Que é nessa região de Agricolândia, de Estaca Zero. Ali, nessa região, nós tivemos ali mais de 15 anos de pesquisa, tanto na cidade de Agricolândia, de Pau d'Arco, de São Pedro, que é uma cidade próxima lá também, Miguel Leão. Isso. São essas cidades onde nós tivemos aí esses casos, e
Nós divulgamos tudo no site, né? Então, a gente convida a todos, né, que quiserem conhecer mais sobre a casuística ufológica daqui do estado do Piauí, é só entrar no site e conferir de perto. Pois é. Pois é, Bom, Eduardo, se quiser encerrar, eu agradeço muito a oportunidade e qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato aí no site. Eu vou falar aqui o meu Instagram. Sim, fica à vontade. É @patrick.igor. O Patrick não tem o C, é só o K. Patrick com K, .igor. E tem um site, tem um canal no YouTube também, que é o Eu Sou Igor Patrick, onde vocês estão vendo aí na tela o nome, né? Então aí dá para vocês localizarem aí o canal, e a gente tá, na realidade, fazendo até uma divulgação de como criar um grupo de ufologia, né? Então é bem interessante aí os vídeos que a gente está promovendo aí para que a gente possa contribuir, né, com um pouquinho de experiência que a gente tem para o trabalho da ufologia no cenário brasileiro. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do ufólogo Igor Patrick, porque eu acho que é importante isso, porque às vezes na ufologia pega só os casos básicos, né? A gente tem que saber o que acontece também em outras regiões do Brasil. Eu acho que divulgar esses trabalhos de ufólogos que estão em toda a parte do Brasil, esse é o objetivo também do canal, tá? Isso é importante. Obrigado no momento, tá, Igor? As portas estão abertas. Quando você quiser voltar, falar outras investigações, você falou hoje de uma cidade, tá? É isso aí. Tudo bem, agradeço a oportunidade e se houver outras, será um prazer contribuir aí para o canal. Sim. Pessoal, então estamos encerrando aqui os Segredos do Mundo. Tchau. Namastê para todos. É isso aí. Muito obrigado, hein? Com a presença que assistiu.